Deixa eu falar com você aqui agora. Você tem ignorado sinais, sabia? Você tem ignorado a voz dentro de você. Você tem ignorado os alertas de Deus. E sabe, isso está literalmente atrasando a sua vida. Espere agora, porque se você continuar nesse caminho, você vai perder oportunidades que nunca mais vão voltar na sua vida. Oportunidades incríveis, oportunidades que podem abrir os seus caminhos de uma maneira que você talvez nunca sequer imaginou. Então, pare agora. Sério mesmo, pare agora. Ouça o que eu tenho para dizer para você. Olha, pare de ignorar. Esse vídeo, literalmente, vai mudar o seu jogo, vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Nós vamos dividir esse vídeo em três grandes alertas. Três grandes alertas que as pessoas ignoram e que, tipo, pode causar algo sobrenatural na sua vida se você parar para atentar para essas coisas. Isso é muito sério. Olha, obrigado por estar aqui, obrigado pela sua audiência. Você que já faz parte desse canal, muito obrigado por estar aqui comigo. Você que está aqui pela primeira vez e caiu de paraquedas, talvez você esteja perguntando aí, quem é esse cara? Eu sou o Kleber. O que a gente fala nesse canal? O que a gente aprende nesse canal? A gente aprende sobre fé, a gente aprende sobre espiritualidade, a gente aprende sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Sim, e eu te convido você para fazer parte dessa comunidade incrível de homens e mulheres que querem realmente viver o extraordinário na face da terra e que querem estar mais próximos do seu Criador, mais próximos de Deus. Entende? Sem a questão religião, sem essa questão, não. Vamos nos ligar com Deus. Esquece um pouco esse negócio e agora somos nós e Deus. Mas a gente vai crescer muito hoje com esse vídeo. E eu quero trocar essa ideia com vocês tipo, eu quero ter um momento assim com vocês muito especial. Então, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, porque você nos ajuda demais com isso e essa mensagem alcança muitas pessoas e fica até o final, porque você vai se surpreender. Eu tenho absoluta certeza e plena convicção disso. Então, pare de ignorar. Este vídeo, ele vai mudar o seu jogo. Ele vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida. Então, observa bem o que vamos conversar aqui hoje. Nós vamos dividir esse vídeo em três grandes alertas que as pessoas ignoram. O primeiro alerta que muitas vezes nós ignoramos, a voz interior, a consciência e o Espírito Santo. Nós ignoramos aquilo que está dentro de nós. Ignoramos o Espírito Santo. Quantas vezes sentimos o aviso claro dentro de nós e mesmo assim seguimos na direção contrária? Quantas vezes nós fazemos isso? E você sabe o que é o pior disso? Ignorar custa caro. Tudo aquilo que você não tem paz, tudo aquilo que oprime o teu coração, oprime a tua alma, oprime o teu espírito, não é de Deus. Porque aquilo que é de Deus traz paz, aquilo que é de Deus traz alento, traz esperança, traz fé, traz determinação. E às vezes nós estamos assim. Sabe, nós sabemos que não é bacana, nós sabemos que não é certo, nós sabemos que não deveria ser assim, mas tipo, nós queremos fazer desse jeito, dessa maneira, dessa forma, porque foi assim que nós aprendemos e nós estamos ignorando. E todas as vezes que nós ignoramos a voz de Deus, não dá bom, não funciona, não dá resultado. E aí depois nós vamos olhar e dizer assim, cara, custou muito caro. Eu devia ter parado para me orientar, eu devia ter parado para ouvir, eu devia ter parado, sabe, para realmente dar ouvidos à voz de Deus. Então, observa isso. Mas observa isso de verdade. Quando não se ouve a voz de Deus, custa caro. Custa muito caro. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante, e a Bíblia fala que é um homem de Deus. E relata ele como um profeta. E esse cara ele veio para trazer algumas orientações e Deus havia dito para ele não voltar pelo mesmo caminho, para ele não comer naquele lugar, para ele não beber naquele lugar e fazer apenas aquilo ao qual ele tinha sido enviado.
Aquele cara foi e fez tudo aquilo que Deus havia mandado, porém, ele, ao invés de ouvir a voz de Deus na volta para sua casa, ele ouviu a voz que não deveria. E ele parou para comer e parou para descansar. E a Bíblia diz que ele pereceu naquele lugar. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. E sabe, a nossa voz interior, ela nos faz entender o caminho ao qual nós devemos tomar, o caminho ao qual nós devemos realmente nos direcionar na face da terra. E isso precisa ser muito claro para nós. Entende? O segundo grande alerta, que muitas vezes nós ignoramos, são os pequenos começos. Isso aqui é muito sério. Tem um versículo na Bíblia que eu até anotei aqui, Zacarias capítulo 4, versículo 10, a parte A desse versículo, e eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. A gente ouve muito aquele ditado assim, começa do jeito que tá, e depois, com o tempo, você melhora. É assim ou não é? A gente ouve isso aí direto em todo lugar. Só começa. Começa do jeito que dá, e depois você melhora. Aí a gente fala assim, nossa, que frase bacana. Mas isso as pessoas pegaram da onde? Pegaram da Bíblia. A verdade é essa. E lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim, olha, não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze. Sabe, muita gente espera o grande dia, mas ignora os pequenos passos diários que constroem o seu futuro. O que você chama de detalhe hoje, amanhã pode ser a sua grande vitória. Então não ignore os começos, não ignore o processo. Às vezes a gente quer as coisas tudo mastigada, às vezes a gente quer as coisas tudo de uma maneira tipo que não vai performar, não vai funcionar. Sabe, Deus está mandando você para um caminho, você quer ir para o outro caminho, Deus está mandando você fazer uma forma, você quer fazer de outra forma. E isso só está te atrasando a sua vida. Então para de ignorar os pequenos começos. Tudo começa de grão em grão. Nós começamos esse canal, ele tem mais ou menos 2 meses de idade. 2 meses. Abrimos mão de um outro, eu literalmente ouvi a voz de Deus, eu estava batendo em ponta de faca no outro e não estava funcionando, não estava dando certo, não era a forma como eu gostaria, e eu literalmente deixei aquilo que estava incendiando no meu coração entrar e falar comigo. E ministrou no meu coração. E eu comecei esse canal. Mas eu comecei esse canal, tipo assim, meio desacreditado, porque eu estava dizendo assim, cara, como que eu vou abrir mão de um que tem vários milhares para começar um do zero? Não faz muito sentido isso, mas vamos lá. E eu comecei a publicar. E de repente eu tomei um susto, porque esse canal começou a crescer de uma maneira exponencial. Coisas que não aconteciam no outro começaram a acontecer aqui, como compartilhamento, inscritos, comentários. O outro canal era um canal antigo que já tinha passado por várias coisas e ele praticamente estava bugado, ele não, sabe, não andava nem para frente nem para trás. Ele estava bugado, estava bugado. E eu comecei esse do zero. E você vê, você faz parte. Se ainda não faz, faça parte dessa comunidade incrível que estamos construindo aqui. Faça parte. No dia em que eu estou gravando este vídeo, já temos mais de 600 pessoas nesse canal. E isso é para minha alegria, mas primeiro é para a glória de Deus. E você sabe o que eu vejo com isso? Que eu parei para ouvir. Se eu não tivesse parado para ouvir, literalmente, a voz de Deus, eu estava lá dando murro em ponta e faca do mesmo jeito no outro canal. E não estava funcionando, não estava performando, não estava dando o resultado que eu esperava, eu não estava alcançando as pessoas, eu não estava agregando valor em ninguém, porque eu estava falando simplesmente para uma câmera. Entende? Só isso. Mas aí eu tomei uma decisão e falei, não, vou ouvir. E aí que está o X da questão. Ouvir é difícil. E os pequenos começos, meu irmão, eles são piores ainda. Porque aí você posta um vídeo, não tem visualização, você posta 2, não tem, você posta 3, não tem, mas aí você vai acreditando e aquilo vai dando resultado. Uma vez eu participei da criação de um negócio de uma pessoa, fui lá, orei, consagrei aquele lugar e mentorei aquela pessoa por um tempo. E eu lembro que no primeiro dia, aquela pessoa ficou sentada na frente do estabelecimento o dia inteiro, não vendeu nada. E ela estava até assim, meio desanimada. E eu disse, não, continua, você vai ver que isso vai dar certo.
No segundo, ela vendeu um pouquinho. No terceiro, ficou parada de novo. E assim foram os dias. Mas eu dizia para ela: continua, calma. E hoje eles estão construindo um império. Por quê? Porque eles não ignoraram os pequenos começos, eles não pararam diante das dificuldades. E este é o X da questão. Tem coisa na vida que você vai tentar e não dá certo. E aí você tem que parar para quê? Para ouvir a voz de Deus. E se Deus te der uma outra direção, vá pela outra direção, vá pelo outro caminho, porque vai funcionar. Entende? Vai dar certo. Aquilo vai dar resultado. Mas você tem que parar para ouvir a voz. Se você não ouve a voz, o que, que acontece? Você fica dando murro em ponta de faca, igual eu tava. Eu parei para ouvir e está crescendo. Não sei, talvez o dia que você assistir esse vídeo, já tenha muito mais do que 600 pessoas dentro desse canal. Muito mais. E o meu coração, ele, sabe, enche de alegria disso, porque eu estou vendo Deus agindo. Eu estou vendo Deus manifestando o seu poder e eu estou agregando valor na vida de outras pessoas. E isso em tudo na nossa vida. Entende? Isso em tudo na nossa vida, porque às vezes a gente fica ali e despreza os pequenos começos. Despreza, literalmente. Desprezamos o agora, o tempo presente. Sabe, Eclesiastes 9:10, ó, grava isso no seu coração. Tudo que você fizer, faça bem feito. Pois quando você descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, e nem sabedoria. Grava esse versículo. Essa é o terceiro grande alerta para você. Terceiro grande alerta para você hoje. Primeiro, a sua voz interior. Ouça sua voz interior, ouça Deus falando com você. O segundo, os pequenos começos, não despreze. E o terceiro, o tempo presente, o agora, o agora, o agora, viva o agora. Eclesiastes 9:10, grava esse versículo dentro do teu coração. Se você puder, coloque ele até você decorar. Diz lá assim: tudo que você fizer, faça bem feito. Mas faça bem feito mesmo. Quando você descer à sepultura, não haverá trabalho, não haverá planos, não haverá conhecimento e também não haverá sabedoria. Algumas traduções vão dizer que não haverá sonhos, não haverá planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Então é agora. O presente é agora. E o grande maior erro da nossa vida é ignorar o hoje. O ontem ele já foi. O amanhã ele ainda não existe. Não existe. E o único jogo que você pode mudar na sua vida é aquele que você está jogando agora. Não tô falando negócio de jogo de aposta, não, hein? Pelo amor de Deus, cai fora desse trem, hein? Tô falando da sua vida, da sua essência, da sua história, de quem você é hoje na face da terra. Então não deixa ninguém tirar isso de dentro da tua mente, não deixa ninguém te bloquear, não deixa ninguém te paralisar, porque você é muito mais do que você imagina. Então faça bem feito. Não ignore o começo. Faça bem feito. Dê o seu melhor. Sabe? Tira isso de dentro de você e dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Acredite. Porque você vai colhendo dia após dia. Eu não venho aqui, não abro a câmera simplesmente para abrir, porque eu quero ganhar likes. Não, não. Eu venho aqui porque eu quero agregar alguma coisa na sua vida. E se está trazendo alguma coisa na sua vida, como eu tenho lido muitos comentários, meu irmão, minha irmã, isso para mim é uma grande alegria, porque eu sei que algo está acontecendo. E esse é o desejo do meu coração. Então, quando eu me coloco aqui como um mentor para a sua vida, eu me coloco para quê? Para poder ver sua vida desenvolvendo, para poder ver você mais perto do seu Criador. E quando nós temos essa comunhão com Deus, literalmente, as portas dessa terra, elas começam a se abrir. E o que acontece quando as portas se abrem na sua vida? A glória de Deus, ela brilha sobre você e ela expande aqueles que estão ao seu redor. E então você pode dizer, cara, sabe por que está acontecendo isso? Porque eu entendi que eu precisava me aproximar do Criador. Eu me aproximar do Criador. Talvez você diga assim, cara, mas eu tenho tantos defeitos, Kleber, como que eu vou me aproximar de Deus? Deus diz assim para você vir como você está e ponto. Você sabe quem que cuida dos defeitos da nossa vida? É Deus, não somos nós. É Ele que vai nos fazendo ter aversão por várias coisas que não fazem sentido. Ele vai nos mostrando os gatilhos que nos levavam para certos erros. E aí nós vamos tomando decisões e vamos abandonando essas coisas e nós começamos a progredir na face da terra. Entende?
começamos a progredir na face da terra. Então, grava essas 3 grandes chaves, mas grava isso mesmo. Está fazendo sentido isso para você? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Eu quero que você me conte aqui nos comentários. Porque o que eu quero ver é você vencendo. Você vencendo, eu venço junto. Então eu quero ver uma grande vitória na sua vida, eu quero ver um grande impacto na sua vida de verdade. Vamos avançar. Vamos construir uma comunidade de homens e mulheres fortes que sabem quem são, sabem onde estão e sabem aonde querem chegar, tá? Pare de ignorar as oportunidades. Elas estão aparecendo. Abrace. Abrace a voz de Deus e o valor do agora. Pare de ignorar as oportunidades, a voz de Deus e o valor do agora. Pare de parecer uma simples rolagem de celular. A sua vida não é assim. A sua vida não é assim. Fica passando. Sabe, para com isso. Sua vida, ela é única e ela precisa ser vivida na face da terra. Então, para de ignorar, em nome de Jesus. E comece a avançar de verdade na face da terra. Fez sentido para você? Conta para mim aqui nos comentários. Isso queimou muito forte no meu coração para poder trazer aqui para vocês e compartilhar com vocês. As experiências minhas, que eu gosto de compartilhar, e eu sei que vai agregar valor na vida de vocês, tá bom? Vai agregar muito, muito valor. Então, nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos aplicar a nossa fé. Tá bom? Vamos aplicar a nossa fé e vamos andar para cima, para frente. Você já se inscreveu, já ativou o sininho, já deixou o seu like e agora fez sentido, você compartilha com várias pessoas. E tá vendo aí, tá aparecendo alguns vídeos para você? Vamos lá. Espero no próximo vídeo. Ó, beijão no seu coração. Tamo junto até a eternidade. Para cima.